123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Do Brasil. É uma grata satisfação hoje. Eu não estou trazendo uma personalidade, estou trazendo duas personalidades do esporte, do vôlei de areia. Meninas que eu acompanhei há muitos anos, a gente acompanha à distância, mas está sempre perto, né, como diz o outro, né? É uma satisfação enorme receber aqui a Bel e a Lilian. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Bom dia, Belezinho. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia. É realmente uma alegria estar aqui, né? Com certeza. A gente falar, né, do que vocês não gostam muito, né? Vamos falar de vôlei de areia, né? Vocês não gostam disso, né? É a nossa vida, né? Então, vamos conversar. A Bel foi minha aluna na universidade, né, Católica Dom Bosco. E vamos conversar assim, de você no início da carreira de vocês, né? Lá na escola, como é que era? Como que você, desde cedo, já pensaram em jogar vôlei? Como que é? O duro era a altura, né? Eu falo assim, a Bel é um exemplo de que é possível. É possível. Né? Não é a altura que faz, é qualidade técnica, treinamento, né? Fala aí, Bel. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite de participar aqui do podcast. Belezinho sempre inovando, né? E agradecer, eu sempre fui muito grata, porque você foi essencial na minha história. Acho que sem você eu não teria conseguido fazer uma faculdade, me formar. Não, teria sim, foi mérito então, seu. você foi essencial, você confiou em mim, eu dei o apoio, no meu né? Potencial, você me apoiou, conseguiu interceder por mim na UCDB, conseguiu bolsa. Os momentos críticos da UCDB. Não, foi muito bom e graças a Deus segui, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena, me formei. Tive ótimos professores, consegui aprender umas didáticas boas e nem imaginava que eu me tornaria uma técnica de vôlei de praia, né, treinadora e assim, vai fazer 7 anos, né, que a gente montou, eu e minha irmã, a Lilian, montamos nosso CT de vôlei de praia aqui. A Lilian jogou também, né, Lilian? Na verdade a gente foi saindo daqui pro Japão, a gente saiu como primeira do ranking praticamente, né? Jogou desde o início que saiu a modalidade. Mas assim, no início, a sua dupla sempre foi a Lilian ou não? Não, na verdade eu nunca joguei com a Lilian. Nunca jogou com a minha parceira primeira parceira foi a Mazé. A Mazé. Aí joguei um Corumbá, tempo com né? ela, de Corumbá. Você não é de Corumbá, não é? Não. E assim, eu e a Mazé, a gente sempre foi muito metódica, a gente sempre gostou do treinamento, né? E quando o vôlei de praia, né, começou a ter as competições e tal, ninguém treinava. O pessoal que era da quadra que migrou para o vôlei de praia e começavam a bater uma bolinha. Aí quando tinha torneio, o pessoal se juntava, vamos jogar lá. E tal. E eu e a Mazé começamos a treinar. Vamos era mais recreação, aqui, né, Bel? Era mais recreação. Aí eu e ela começamos, né, 2, 3 bolinhas aqui. Não, vamos fazer repetição, né? Tem que treinar. Aquela bola que a gente errou, vamos fazer bastante repetição. E a gente começou a criar uns exercícios. Entre vocês duas entre nós duas. A gente nunca teve técnico, né? Nem tinha condições. Aí depois de um tempo, a gente se separou, eu chamei a Rose. Eu pensei assim, eu conversei com a Lilian, acho que eu vou chamar a Rose. Ela é baixinha, mas a gente dá um jeito. Falei, não, a gente dá um jeito. Ela sempre foi aquela irmã que nunca conseguia decidir nada sozinha. Ela perguntava, sempre porque dava apoio, desde né? a época da quadra, né, eu que puxei ela, eu que ensinei. Então, assim, é bacana isso, o crescimento. Você, né, foi primeiro pro vôlei. Eu fui primeira, né? Aí eu jogava na quadra, eu levei ela. Vocês são de Campo Grande? Somos de Campo Grande. Onde que vocês começaram a jogar vôlei? Depois da escola. Não, na escola, qual escola? Na escola, comecei lá no Madrugada. Baís, Madrugada era professor lá ainda. Então, Baís. aí depois eu fui jogar pra
Círculo Militar, Drogaria do Lázaro, aquela época boa, né? Sim. E nisso eu puxei a Bel, ela começou no É, ASE. na verdade, Mas, a Lília que me ensinou os fundamentos. Graças a Lília, graças a Deus que ela me ensinou certinho, né? Porque depois que aprende É verdade, é não tem complicado, né? Ela era uma ótima professora sem saber. Ela era uma ótima professora, eu era uma aluna Ótima aluna. muito ruim. Nossa, Ela era chatinha. Eu mudei do vinho pra água, ou da água pro vinho, assim, mas eu era muito chata. Daquelas assim que brincando na rua, não, eu já ficava brava, já xingava todo mundo, já pegava minha bola. Não, você é a dona da bola. Não, sabe, assim, eu reconheço que eu fui Só muito que chata. o esporte ensina. Claro. Né? E a gente Ele conversava disciplina, muito, né? ela era novinha. Nossa, mudou muito. Hoje ela ensina. Você vê. Isso é bacana, né? Na hora que ela pega uma chatinha igual ela tá mais calma, né? Tem umas assim que eu penso assim, não, é a minha missão. Eu já fui assim, tá vendo? Você já eu tenho que ter atazanou um monte, paciência. atazanou um monte, agora deixa ela me atazanar, Tem que ter né? paciência, é o processo, é a idade, a gente vai tendo paciência e vamos Aí lá, contribuindo. aí vocês estudam no Bahia, as duas estudaram no Bahia? Não. Não, a gente, ela é bem mais velha que eu. Nem tanto. Não, pouca Nem coisa, tanto, pouca nem coisa. tanto. Não vamos levar pra esse lado, vamos esquecer essa eu questão. era né? pequenininha, Ah. eu comecei, na verdade, com 13 anos, eu estava começando a querer passar, ter uma forçazinha para passar a bola pela rede. Então, com 13 anos, comecei a jogar. Mas que escola que você estudava? Eu estava no Maria Constança, aí de lá estudei durante 6 meses e fui uma das escolhidas para ir para o Master, né, das melhores notas, fui para o Master. E de lá eu comecei a dar uma treinadinha, aí que o Vagnão, que era técnico do ASE, me convidou. Ele viu num torneio que eu cheguei, no escolar, né? Eu era, disse que a melhor do time, a baixinha ali. Só que eu fui já comecei na ponta. Eu comecei e terminei. Eu lembro muito bem que era o time contra a Quênia, e a Quênia começou sacando. Ela sacou 25 saques. E eu comecei e terminei na ponta. Eu não fui. Só que eu acho que o Vagnão, né, com o olhar ali e tal, o olheiro, ele me viu aquecendo e tal, e assim, um fundamento bom. A gente tem, né? Um olhar assim. E aí ele me convidou. Aí eu, toda cheia de energia, fui pro ASE. Aí que eu comecei, né? Dançou. E você, eles ficou lá no Bahia, do Bahia? Aí a gente já jogava em vários timinhos na época, no né? ASE, ou no Passei pelo Lázaro. ASE, passei no Lázaro, no Círculo Militar, a Bel também, né? Aí o nosso pai faleceu em 93, né? E por condições financeiras mesmo a gente foi pro Japão, final de 93. Você morar quanto tempo? Aí, assim, somando deu quase 10 anos, mas assim, nesse primeiro período a gente foi em 93, no final de 93, e voltamos em 96 quando o vôlei de praia surgiu. Certo. Aí, como a gente estava todo esse tempo fora, você saiu daqui no auge, não vou jogar mais não, a gente tá ruim, né? Aí a Bel falou assim, esse vôlei de praia que tá surgindo, eu acho que eu quero. Eu falei, então tá. Aí ela começou a treinar, eu ajudava ela, né? E eu fui começar a jogar depois de 2 anos, em 98, ela começou em 96. Você treinava junto, tava junto lá, mas não jogava? Ajudava, porque eu falei, não, eu não quero mais vôlei. Aí ela, não, eu vou pra praia. Aí depois eu resolvi jogar, e aí a gente foi. Jogamos, daí a gente não foi mais pra quadra, só praia, né? Aí a gente retornou pro Japão, chegamos a jogar torneio japonês lá, aí lá a gente jogou em parceria. Lá no Japão, daí. Porque era só Vocês voltaram em que ano pra lá? Aí a gente voltou... Vocês voltaram aqui em 96? aí a gente voltou pra lá em 2000. Aí a gente foi nesse vai e volta, e nessas últimas vezes foi quando a gente voltou. Mas você já foi formada? Então, não, eu comecei a jogar em 96, o vôlei de praia. A gente tinha ido para o Japão e voltado em 2 anos, mais ou menos, né? 4, 5, 6, voltamos. Aí, depois de uns 2 anos, a gente voltou de novo para o Japão. Aí que a gente voltou para ficar aqui. Aí que eu fui começar a faculdade, em 2000. Que ano você fez? 2000 e me formei em 2004. Né? Você é uma das primeiras turmas lá, da UCLB. E a última que se formou na bacharel e licenciada. Isso, o mudou daí, né? Tinha que optar. Aí eu lembro que ela se formou, ela falou assim, vou trabalhar com vôlei. Eu peguei assim, comecei a montar meu projetinho. Falei, agora eu vou montar uma escolinha, porque não existia. Aí eu falei, Bel, a gente tá em umas condições muito difíceis. Aí eu falando, falei, nossa situação, nós estamos no vermelho e tal. Aí eu peguei, fechei meu projeto. O seu pai morreu, ele ficou. Você tem quantos irmãos?
A gente Nossa. era em 7. A gente perdeu o mais velho, 2 anos mais velho que eu, agora na pandemia. Agora na pandemia? Então assim, a gente ficou meio baqueada, mas, né? Vocês são em 7? Hoje agora a gente tá em 6. 6. Eu 2 também. no Japão. Eu também. 4 Eu sou aqui, 6 2 no meninas Japão. e eu de homem. Olha. Mas uma morreu na pandemia. Então, E aí a gente foi pro Japão, né? E nesse indas e vindas por condições financeiras mesmo. Aí foi em que ano? Foi em 2016 que a gente estava aqui e tipo, a gente volta pro Japão ou o que a gente faz, né? Porque aqui tá difícil. Porque de todos, não só a gente, todo mundo que vai para fora, a hora que volta, essa dificuldade com o mercado é muito difícil. É mesmo? Você retornar Eu ao mercado. Nunca tive essa experiência. Né? É muito difícil, porque... Quando volta você fica fora, né? Você perde Exatamente. o ritmo, Perde sabe? contato, Perde né? contato. E o Brasil você tem que ter tempo em carteira, essas coisas todas. E aí a gente falou assim, Bel, ou a gente volta, a gente tava com a mãe, né, meio doente. Nosso motivo maior de querer ficar aqui é a nossa mãe. A gente perdeu ela faz 4 anos, mas assim, naquele momento a gente falou assim, não, vamos Tem que ficar junto. aqui. Aí eu falei pra Bel, ela falou assim, eu acho que eu vou desbloquear meu CREF. Aí eu falei, e aquela ideia de dar aula? Ninguém tava dando aula, né, de praia. E aí surgiu. Mas antes disso, eu estava trabalhando, né, como personal, com o time da Caixa Econômica, né, dos aposentados e tal. Só que daí eu resolvi ir embora para o Japão. Só que não deu certo. Meu visto estava vencido e tal, Houve algum contratempo. Que não deu sim, certo. aí não Que deu era pra certo. você ir. Acabou Que não era para ir. Acabou que eu mantive bloqueado meu CREF e comecei a costurar. Aí comecei a costurar, autodidata. Eu falei pra ele, eu acho que eu vou comprar uma máquina, porque eu quero testar aqui e eu já quero testar e vender. Eu não gosto de ficar testando e perdendo, né? Nunca tinha costurado Aí na vida. assim, tirar medida eu não Mas sei. você costurou o quê? Eu comecei a costurar malhas de ginástica, que é mais fácil, né? Entendi. Leg, Não sei. short. Você tá falando, Porque assim, hein? Você tá pra falando, ela, eu olho né? pra eu, você, pra mim, eu não preciso tirar a medida. Eu faço a malha, ela pode ficar assim, ela pode ficar assim, mas tá valendo, porque ela estica, principalmente calça, né? Legging, né? Short. Aí, tipo assim, eu comecei a fazer. Só que não é da forma como se faz, porque eu fiz os meus moldes do meu jeito, sabe? Eu fui autodidata, não sei nem se está certo. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu fui moldando eles conforme o feedback dos clientes. Aperta aqui, alarga aqui, aumenta aqui e tal. E aí meus moldes e nessa hora que as amigas funcionam, né? Que as amigas vão prestigiar, né? Daí vai, e aí elas começaram. As cobaias. Faz um top pra mim, faz 2 tops, eu quero 2 tops, eu quero um short. E aí começaram. Foi crescendo, né? a sua produção. Aí eu falo, comparando com as minhas malhas desde o começo e agora, nossa, nem se compara. Tá muito melhor, agora tô fazendo as dry fit. Você continua fazendo? Aí resumindo, Pelezinho, todo mundo. Os topzinhos que as meninas jogam, usam pra treinar, tudo eu que faço. Hoje as malhas do CT, tudo é a gente que faz. Tudo personalizado. A gente se tornou fornecedora de nós mesmos, porque quando chegou a crise, eu tinha convencido a Lília de trabalhar comigo nas malhas. Só que chegou a crise e eu percebi que a gente não estava conseguindo vender, eu estava só fazendo, a bolsa estava... Falei assim, Lília, a gente está falindo. Antes de falir, eu estou pensando em vender essas máquinas e abrir uma escolinha, já está aparecendo a base, né? Tem vários torneios da base, assim, e ensinar. Né, trabalhar com a base, só que eu queria trabalhar não só com criança, mas com várias faixas etárias, né? Aí eu pensei, eu não quero colocar o nome de escolinha, eu acho que eu vou colocar um centro de treinamento. Ficou, sabe? Centro de treinamento, CT. Aí depois que ela foi pesquisando na internet, as ex-atletas, né, da nossa época lá de vôlei de praia, começaram a dar treino e colocaram CT também. Eu falei, gente, como que tá conectado assim as ideias, né? Porque eu não pesquisei, eu só pensei, eu não quero escolinha, porque mete muita criança, né? Sim. Eu quero atender a várias faixas etárias. Aí todas as coisas que eu faço no CT, monto os treinos, eu não pesquiso em nada, eu crio todos os exercícios. Até pela sua experiência que já tem, né? E também porque o vôlei de praia é um esporte novo. Tá, né? mas espera um pouquinho, mas antes disso, do CT aí, vamos falar da sua dupla lá, das competições que vocês participavam, né? Que vocês foram, assim,
precursoras do vôlei de areia, né? Assim, as meninas no nós início do vôlei de areia. Nós fomos uma das pioneiras, né? Pioneira. Você Dessa e a Mazé, modalidade, agora que eu vôlei de lembrei. praia, eu e a Mazé, depois eu e a Rose. Depois você e a Rose. Aí depois a Mazé jogou com a Na Lília. época da CDB estava você e a Rose. Né, a dupla. Inclusive acho que foi a primeira vez que a UCDB apoiou uma dupla de vôlei de praia, né? Acho que foi a primeira e a única vez, né? Foi. Gratidão, muita gratidão que eu sinto, né? Porque, assim, um reconhecimento... Na época eu estava lá, a UCDB Universidade, ela apoiou não só as modalidades coletivas, que eram normais, sempre, né? Vôlei, basquete, futsal, assim, masculino e feminino, mas aí eu fui pro judô, fui pro vôlei, fui pro tênis, fui para lutas, alguma coisa assim, que apoiava, assim, acadêmicos que eram atletas de nível de competição, a gente, né, dava esse apoio. Mas eu sempre falo o seguinte, o mérito sempre é do atleta, né? Não adianta eu oferecer lá a bolsa, oferecer isso aqui, mas o atleta não sabe aproveitar. Então, assim, a gratidão, na verdade, ela existe porque realmente a entidade realmente que proporcionou isso aí, mas poucos aproveitam. Né? Então, assim, eu sempre falo, o mérito é seu, o mérito você soube aproveitar, e hoje você é uma profissional através da sua qualidade técnica de competição. Eu lembro que eu entrei meio assustada na faculdade, fazia uns 9 anos que eu não sentava numa carteira, né, de escola, não pegava uma caneta assim, não assistia uma aula, fazia uns 9 anos, e eu ainda assim, em cima de tudo, depois que a gente conseguiu a bolsa, né, que foi aprovada, fazia já uns 2 meses que estava tendo aula. Então eu cheguei, tipo, a professora falou, você pode montar a aula para apresentar na próxima aula. Gente, como que eu vou apresentar? Que medo, que desafio, né? Desafio, só que a gente tem esse desafio que faz o aluno crescer. Isso. Aí, tipo, não, então tá, eu vou fazer isso. Então, o que impressionava na época, né, era a Mazé era alta. Né? Você e a Mazé era uma dupla equilibrada, a gente fala assim, uma alta, uma defende, outra ataca, beleza. Mas você e a Rose, praticamente da mesma altura, né? E assim, vocês tiveram resultados excelentes, né? Sim. Conta dessa época. A gente conseguiu. Como é que vocês superaram muitos bons resultados. A gente ficou um tempão em primeira do ranking aqui do estado. Um tempão também, uns 2 anos em primeira do ranking do estado do Mato Grosso. A gente foi para torneios em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, a gente conseguia ganhar todos, sabe? Ou chegar na final. Vocês tiveram uma fase muito boa, né? E todos admiravam isso, com certeza, sim, né? porque chegava como assim, falava assim, né? subestimava a gente. As duas baixinhas, e são metidas, vem até de suquine. Mas assim, a gente queria ser profissional e a gente tinham uma cara, eu lembro assistir jogos de vocês. Putz, não tinha bola perdida, né? Era muita energia, então, né? assim, a Rose, ela entrou com muita energia dela pernambucana, porque ela é de Pernambuco, né? De Recife. E ela tem uma energia, ela não cansava. Ela era assim, não tinha bola perdida para ela. Ela é uma energia assim contagiante que muita gente dos torneios brasileiros, assim, muita gente que fazia questão de assistir nossos jogos por causa da energia da Rose, não tinha bola perdida. Ela gritava, ela se xingava, a bola perdida, assim, chegava a arrepiar, ela chegava com o pé, assim, jogava de bicicleta. Era assim, era incrível, sabe? Eu tinha até medo a hora que ela vinha correndo para vibrar e bater na minha mão e me abraçar, porque eu achava que ela ia me bater, me quebrar toda. E aí ela me batia forte, eu batia de raiva também, e assim, eu sempre fui mais calma, mais tranquila, só que assim, a gente se destacou, eu sempre me destaquei, eu sempre tive uma impulsão boa, mas é o fundamento. Assim, a Lília soube trabalhar com muita paciência, os meus fundamentos, desde de como segurar a manchete, né, joelho flexionadinho, muita coisa depois eu fui desenvolvendo por mim mesmo, né, o meu feeling, mas o fundamento é fundamental, a forma como você dá a passada, o mata-borrão, a sintonia do braço com as pernas para poder puxar a impulsão, porque tem muita gente que não consegue saltar bem por causa da falta de sintonia dos braços com as pernas. Se equilibra, não tem a coordenação. Ela compensava a falta de altura
Com Conhece, fundamento. E eu sabia que eu tinha que treinar o triplo de todo mundo. Eu saía da faculdade, ia para academia. O pessoal deixava uma chave lá, academia fechada, eu entrava, eu malhava sem música, sem luz, sem energia. Eu malhava no escurinho ali, porque eu tinha determinação, sabe? Não tem problema não ter música. Por isso que eles venceram, essa determinação é fundamental. E a gente chegava muitas vezes no Belmar para, 2 horas da tarde, que tem que molhar areia, chegava e fechavam a água lá no Belmar. E a gente ia brigando, sabe? Pedindo para a Funesp liberar e tal. Só que aquela época era muito difícil, tinha dia que não liberava mesmo a água para a gente molhar. E aí era decepcionante, porque nós éramos uma das únicas duplas que traziam resultado bom para o estado, que se esforçava para ir para o nacional. Naquela época a gente não tinha R$1 no bolso, então a gente só viajava para disputar quando a gente tinha apoio. E graças a Deus a gente sempre conseguiu um apoio aqui, uma faculdade aqui, uma academia aqui. Eu sempre fui contra o atleta gastar dinheiro do bolso para investir no seu treino, na sua viagem, sabe? Então, naquela época, muitas empresas nos disseram não, sabe? E até tiraram lágrimas dos meus olhos, e deixaram meu coração apertado. Só que muitas nos apoiaram, com R$100 aqui, 50 ali, para uma alimentação. Sabe o que é, Bel? Pensa assim, o empresário, na verdade, é assim, ó. Ou você tem um conhecimento, ou alguma pessoa que conhece, que te dá um apoio, porque a gente tem que se colocar do lado do empresário também. Muitos caras assim, sabe que eu também já fui atrás, vou atrás sempre de patrocínio, essas coisas. O cara às vezes não quer nem que apareça o nome dele, porque aí se um cara deu, todo mundo vai lá pedir. Então fica muita gente pedindo. E às vezes você pagou o pato por outras pessoas, às vezes que foram lá pedindo. O cara está cansado de dar, não dá nada, o cara também não dá. Então assim, é difícil, eu penso pelo menos, eu estou olhando assim, o outro lado, o lado do empresário. Então o lado do empresário é muito difícil você manter a tua empresa, é muito difícil, então despesas, essas coisas tudo. Então, quando você vai investir, que eu penso que é um investimento, mas às vezes na cabeça dele é um gasto, né? Sim. O cara nunca pensa que está investindo, ele está pensando que está gastando. Puta, vou gastar com isso, né? É verdade. Então, esse gastar com isso, às vezes, se é uma pessoa que te conhece, ou alguém que conhece, que falou com a pessoa, aí ele vai gastar com você, entendeu? Ele vai gastar, ele vai investir em você, ele está gastando com você, mas você sabe que é um investimento. Então, o investimento, investir na pessoa, investir na qualidade, investir na potencialidade da coisa, mas são poucos que têm esse feeling. O cara, assim, naturalmente ele vai apoiar. Não, alguma tem que ter um meio campo ali para poder... Precisa. Né? Para poder a coisa funcionar. Com certeza com você é a mesma coisa. Então, a gente sente isso assim, porque hoje em na dia universidade, lá no setor de esporte, não tinha lá, na verdade, eu nasci do esporte, eu vivi esporte, eu estudei no Dom Bosco a vida inteira com bolsa, por causa que eu jogava futebol. Então essas coisas assim, então eu sou do ramo. Eu já sei o que você está sofrendo. Então, assim, a gente pode, através de alguém, então eu sou o intermediário, não é? Então, na verdade, assim, a universidade está aqui, ela vai oferecer, mas você está aqui, a universidade está aqui, e tem que ter alguém no meio para fazer com que ela invista ali. Entendo. Então, eu sou esse intermediário, entendeu? Então, por quê? Porque eu sou do meio, né? Mas tem pessoa, tem administrativo, por exemplo, que não tem esse tem muita conhecimento. gente que tem o acesso. Ele olha o lado e interessante, que é assim, isso aqui vai dar um retorno para a universidade, não vai dar. Essa é a questão. Mas para a universidade, você é um produto da universidade que deu certo. Então aquele investimento que fez em você deu certo, que você hoje proporciona o conhecimento de quantas e quantas pessoas aí que vocês estão trabalhando desde que vocês começaram aí. É verdade. Né? Então essa visão que é a visão que eu tenho, assim, que sempre tive, né? Que eu tenho. Eu acho que a gente tem que investir para que lá na frente dê frutos. Esse apoio da UCDB para a Bel na época foi muito importante, porque hoje ela está na autobiografia da Jaqueline, campeã olímpica, que ela citou lá, o jogo contra elas, né, que a Bel e a Rose ganharam em 2000, né? Tem um parágrafo lá, né? Foi uma vitória muito, muito interessante pra gente, porque como que a gente ia, né, toda a mídia em cima da estreia da Jaque com a Maria Clara, né, em Vitória. Maria Clara é filha da Isabel. E aí aquela estreia, né? Aí chegou faleceu. Ali, sim, recentemente. Uma grande perda, né? Então, aí, tipo assim, a estreia delas, ainda brinquei com a Rosa, mas já pensou a gente pegar a Jaque, né, pra jogar?
Aí e não deu outra. A gente, No sorteio. No sorteio a gente caiu no primeiro jogo da dupla eliminatória. Primeiro a gente jogou uma simples, aí fomos pro primeiro jogo da dupla eliminatória, chegamos lá para aquecer. Jaqueline Maria Clara. Aí tipo assim, a gente tem que acreditar, né? Lógico. Porque o que ela eu fiquei assim, me alimentando psicologicamente, me fortalecendo psicologicamente antes de entrar pro jogo. Eu olhei assim, ela de longe assim, e fiquei observando. Puxa, é uma campeã olímpica, mas ela é um ser humano, joga que nem como eu. qualquer um. O que ela, Isso é o muito que ela importante, faz, a mente. eu Lógico, posso fazer. importantíssimo. Eu fiquei assim, me fortalecendo. O que ela pode, o que ela faz, eu posso fazer. Eu treinei bastante, já disputei tantos torneios, porque a gente já tinha participado de Já vários tinha uma torneios entrada, nacional. né? Tipo, tinha que ganhar, acho que 5 jogos para passar para a fase principal. Tinha vários torneios Você entrava sempre nacionais na que a gente eliminatória, chegava no 5º jogo, perdia. No tie break ainda, assim, sabe? Então, passo assim, para participar. tenho experiência, a gente tem tudo para conseguir jogar bem e ganhar. E entramos. Abrimos 10-0. Nossa. Abrimos 10-0 e eu não estava acreditando. Gente, olha só. Aí elas Reagiram. encostaram 9 pontos, né? 10-9. Aí, não, agora não vamos deixar não, porque a gente já perdeu muitas vezes assim, ganhando, deixava virar e não é só porque é a Jaque Silva, não é porque tá virando nas cravadas da Maria Clara, a gente vai reagir agora. Fechamos 15-9. E era naquela época da vantagem, né? Tinha que ter a vantagem para fazer o vôlei de praia teve então. muitas mudanças, né? Nessa regra. A gente enfrentou. Acho que todas as modalidades elas vão evoluir. Mas a gente enfrentou uma época que a cada torneio tinha uma mudança. Tinha aqueles 8 minutos cronometrados. Até por tempo teve. Uma regra por tempo. É muito difícil. Hoje tá mais tranquilo. A diminuição da quadra, então. Diminuiu quadra. Era 9x9, passou a ser 8x8, né? A praia. Aí, gente, imagina nós, que a gente atacava, a gente defendia, era grande. Pra defender ficou menor, beleza, né? Mas pra atacar... ficou curto. Mas a gente atacava. Se virou. A gente, como dizia a carioca lá, eu não sei, eu sou tática. A gente é difícil jogar contra essas duas baixinhas, porque a gente acha que elas não vão bloquear, a gente mete a porrada, elas dão um toco na gente. A gente abre pra elas, acha que elas não vão atacar, elas metem a porrada, crava na gente. Elas fazem tudo. Eu lembro dessa... Tudo que as altas fazem, né? Tudo que as altas fazem, né? Como diz assim, né? Mas olha, eu precisava. Chegava, a gente viajava, chegava... Jogava, às vezes perdia, no outro dia a gente estava lá na quadra, do lado do evento ali, treinando. Não, a gente precisa treinar, a gente era doidinha assim, treinava mesmo. Focado, né? Vocês são focados no trabalho, né? Sim, a gente sabia que precisava muito do físico. E nessas competições assim não tinha prêmio de dinheiro, né? Só quando passava para a principal. A principal tinha. Então imagina, a gente gastava, passar, né? Então tinha que investir para passar na principal. Aí perdia, aí a gente, aí eu sentava várias vezes eu sentava lá na frente da praia e ficava pensando, o que eu quero para minha vida, né? Todo mundo tem emprego aí, eu não tenho, meus pais, né? Meu pai, eu não tenho, meu pai faleceu. Minha mãe é dona de casa, né? Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida e ficava pensando assim, sabe? Só que naquele momento ali eu aproveitei, eu treinava, eu tinha que treinar, eu treinava. Lógico, era o que eu tinha para o momento, era treinar e estudar. Eu fiz muito bem isso, sabe? Você era uma aluna muito dedicada, né? Muito aplicada. Até porque da situação que você entrou, né? Então eu tive normalmente. Que correr atrás. E outra, você é uma menina, já é uma menina mais madura, entendeu? Já estava focada, você precisava. Então, às vezes o aluno entra lá, não precisa muito. Até cair a ficha. Até cair a ficha, acabou o ano. Eu lembro do primeiro semestre no meu boletim, ali no meu histórico, né, de notas. No primeiro semestre tem 6,5, 7, 7,5. Eu ainda estava assim, tipo, pegando adaptando, né? Mas daí, a partir do segundo semestre, eu tinha 8,5, 9, 9,5, 10. 10 era mais a parte psicológica, né? Era boa, né? Né? Psicologia da. O atleta, todo atleta tem. Bom, então vamos agora para a atualidade. Então você conseguiu. Aí você tem. Você resolveu montar um centro de treinamento, um CT.
Porque a gente Que observou era que você, tinha... na verdade, a necessidade que vocês tinham. Você tinha uma quando- necessidade de trabalhar. Isso, a gente... Né? Só que assim... E você tinha um capital seu, que é toda a experiência que você tinha do vôlei, né? Exatamente. Pra passar. Na época que a gente começou a jogar vôlei de praia, não existia nenhum torneio da base, né? Categoria de base. Era só um, era um único. Entrava a menina de 13, 14 anos, sim, mas jogando com era adultos. só um Exatamente. que a gente enfrentava qualquer um. Quando enfrentava Sheldon, Adriana Bia, enfrentava 40 duplas, 40 e poucas duplas no Qualify. E era só um. Aí, tipo, depois nessas idas e vindas do Japão, a gente percebeu, nossa, pessoal, a gurizada tem oportunidade hoje em dia, que tem as categorias para elas, né? Sub isso, que legal, sub-15, sub-18, né? Sub-17, sub-19, sub-21. Falei, Lília, como a gente já tá meio falindo, eu tava pensando, né? Que ela falou assim, a gente podia então, né, montar uma escolinha e tal, né? Porque eu lembrei que meu tio falou, um dia chegou lá e falou assim, que eu tava costurando, ele falou assim comigo, eu achei que você estava trabalhando na tua área, ensinando o que você sabe, o vôlei de praia. Aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Engraçado, a gente tem que prestar atenção nos comentários dos outros. Principalmente os comentários de pessoas boas que te querem bem. Meu tio, Sim, hoje falecido, já faleceu. E aí eu fiquei com aquilo. Aí eu falei pra Lília, eu estava pensando em abrir, né, uma escolinha, porque trabalhar com a base, já que está tendo esses torneios, a gente ensinar, né, nossas experiências. Eu acho que é uma coisa perdida, né? Não dá pra deixar perdido tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, a gente, né? É legal, né? Eu acho que é interessante. Aí foi quando começou, né? A gente procurou Madrugada, fomos lá na federação, Madrugada, a gente está com ideia assim, assado. Madrugada falou assim, ótima ideia, porque aqui a gente está precisando mesmo o trabalho da base, a gente nunca teve, a gente precisa, porque é muito fortalecer gasto, a base, né? A gente trazer atleta de fora e tal, né, para estar levando, o ideal seria saindo daqui. Aí legal. É que na época ele ainda falou assim pra gente, o que eu preciso é disso, é de alguém que jogou para ensinar. Porque o que está acontecendo? Nas categorias de base hoje, os professores da quadra trazem os atletas de quadra e botam lá e joga igual quadra, não é isso que eu quero. Aí ele falou assim, não, eu quero muito. Aí foi quando ele indicou o IP pra gente procurar. Ele indicou, né, a gente procurar ali, Estevão. E aí a gente alugou ali, porque a gente poderia muito bem ir pro Belmar, né, levar uma rede, só que a gente sempre foi muito assim, profissional. Eu queria uma coisa profissional, né? A gente sabe que se a gente marcou o horário, o seu treino vai ser de tal hora a tal hora, eu não quero correr o risco de chegar lá e ter gente que é público, um lugar público, ter gente e a gente tem que cancelar, né, a aula. A gente sempre foi muito certinha nisso. Aí a gente começou a fazer um uniformezinho, porque também eu que fazia, né, costurava. Então aí eu comecei a oferecer, eu tenho esse aqui, dá pra jogar com assim e tal. E as nossas primeiras alunas ficaram toda empolgada, a Day e a Magda, ela já era uma atleta de quadra, a Magda já vinha jogando uns torneios de areia, só que elas começaram a treinar com a gente e tal, e aí que eu passei, eu fui meio que, como que fala, lapidando a Magda e ensinando a Day a jogar o vôlei de praia, entendeu? E aí hoje em dia elas vêm com o vício da quadra, né? É mais difícil. Eu falo assim, eu nunca entrei numa areia para jogar o futebol. Né? Os caras, pra jogar futebol, não. É outro esporte. Cara, você assim, jogar futebol é uma coisa, jogar futebol é outra. Não pensa que você joga bem futebol pra chegar a jogar. Não. Às vezes o cara que joga futebol muito bem não sabe nem jogar bola. Não, exatamente. Não é? Aqueles caras que fazem embaixadinha, o cara fala, não, o cara não sabe nem jogar bola, mas tá fazendo embaixadinha. É outro esporte. Então é a técnica. Então o vôlei de areia, o beach tênis hoje está em moda, é técnica. Sim. Não é a questão, quem jogava tênis vai jogar. Tem facilidade? Tem, porque é mais ou menos, mas tem uma técnica do beach tênis que é diferente. Então, todas as modalidades ela tem a própria técnica, né? Que é no caso do vôlei de areia, o espaço, a movimentação, a forma de chegar na bola. Então, a areia, ela segura. Então, todo esse tempo de bola tem que ser trabalhado. Né? Então, se essa parte aí, que você tem um conhecimento. Então, assim, quem conhece, já vivenciou aquilo ali, tem muito mais facilidade e tem a formação, né? Que é muito importante. Então, só o ex-atleta, às vezes, ele não tem a didática que você tem. Não tem a filosofia. Isso é verdade. Eu hoje em dia tenho uma visão totalmente diferente quando eu jogava. Eu nunca fui técnica, né? Depois que a gente montou o CT, a minha necessidade de
poder te passar uma forma fácil, melhor para você aprender, desenvolver a modalidade, que me fez enxergar pontos que eu nem enxergava antes, tá? Isso de me enxergar jogando na câmera lenta, enquanto atacante e enquanto defensora. Me colocar nos dois pontos para poder te passar uma receita, uma receitazinha, sabe? Ó, faz isso, aquilo. Aí aos poucos você vai entendendo o porquê, né? Entendi. E aí desenvolveu. Aí como que funciona o CT? Bom, vamos lá, você foi pro IP. Aí depois do IP... a gente... Ficou um tempo lá? A gente locava quadro IP. Sim. Então, locar, a gente que é privado, a gente não tem apoio de nenhum órgão, né? Então, assim, a gente sobrevive com a mensalidade dos alunos. E aí foi ficando meio apertado. Isso eu conheço muito bem. Foi ficando meio apertado. Aí a gente conseguiu o apoio da ABB. Inclusive, nossas alunas foram atrás, sabe? Foram atrás lá, conversou com o presidente da ABB, que elas batiam bola lá, né? Jogaram final de semana. Aí, não, fala para elas virem conversar comigo e tal. Conseguimos o apoio deles, né? E aí eles reservaram um período lá para vocês. Um período, né? Lá, se não me engano, tem mais de uma quadra, umas 3, 4 quadras. Agora tem 2 caixas de areia, cada caixa com 2 quadras. São 4 quadras. E aí a gente, para atender outros alunos também, a gente locou a quadra do círculo, do círculo militar. Aí ficamos assim, recentemente hoje é só na BB. Recentemente a gente passou pro Belmar, e do Belmar a gente agora tá só na BB, por enquanto. Quais dias que funcionam lá? Todo dia? Não, tá funcionando quartas e sextas, por enquanto. E começo de ano também, dia inteiro. Dia inteiro, de manhã à tarde e à noite. Na verdade, a gente tá tentando uma parceria com o Estoril para as terças e quintas, né? Entendi, para aumentar. Aí vamos ver se der certo. Estoril é muito bom também, a localização é boa, Sim, né? localização, Central. Exatamente. Quem não consegue ir na BB vai ali tranquilo. Tomara que dê certo, né? Vai dar certo. Assim, com a determinação que você tem, vocês estão as duas cidades juntas, né? Mas hoje a situação melhorou. Como é que eu falo assim, nesse ano de 2023, eu tô assim tendo uma surpresa muito bacana assim na escolinha, lá no Pelezinho, né? Eu percebo a loucura que tá assim, vontade de hoje, eu conversando com a mãe, ela falou, meu filho nunca nem ligou para futebol. Agora tá aí, tá louco para então foi levar a criança lá para fazer uma aula, né? Então fala assim, o que está acontecendo assim na visão de vocês? E isso está acontecendo no vôlei ou não? Porque a prática de esporte em geral, ela mudou muito. As pessoas hoje têm que fazer uma coisa na cabeça delas, né? Antes ninguém ligava para esporte, para atividade, nem que seja para andar, para caminhar ou fazer uma modalidade, porque assim, vou fazer alguma coisa, mas eu quero fazer uma coisa que eu goste. Então assim, o vôlei de areia, eu entendo que seja um atrativo muito grande. Por quê? Fortalece as pernas, porque a areia puxa muito, né? É gostoso de jogar, porque o voleibol, principalmente assim, depois do futebol é a segunda modalidade que o brasileiro gosta, né? O que eu tenho percebido? O pessoal procura muito, né? Porque o número que está no nosso Insta é o meu, né? O pessoal procura muito pelo resultado que está tendo. Tipo assim, porque a minha filha viu que a amiga dela está se destacando. A fulana viu, então os resultados... Mas destacando em resultado, de campeonato, torneios, essas coisas. Porque, querendo ou não, a gente tem a Ana Beatriz, né? Que começou com a gente com 9 anos. Hoje ela é da Seleção Brasileira Sub-19, já com 14. Ela vai fazer 15 anos ainda. Então, assim, é um destaque muito grande, né? E ela tá com vocês ainda ou não saiu já? Tá com a gente ainda, né? Então, assim, ela vai fazer 15 anos ainda. Nesse vôlei de areia, por exemplo, eu observo assim, por exemplo, a Thalita, que é aqui da UANA, jogava aqui e tal. Só que ela foi fixar residência em outro estado, né? Por causa de oportunidades, talvez, provavelmente. Sim. Acontece, você já perdeu assim, atletas do CT lá, foi para algum lugar? Ela foi pela oportunidade da quadra, né? Aí ali ela se interessou pela areia, começou a jogar uns torneios, a Jaque Silva viu, chamou, e aí dali ela... Deslanchou. Sim. Mas assim... Mas vocês assim, aqui a nível de Campo Grande, sai muito atleta para fora? Eu acredito ou não? assim, já teve alguns atletas nossos que saíram aqui para Maringá, tudo, mas é gurizada nova, né? Eu acho que eles vão mais pela aventura de morar fora. Porque... Mas não por oportunidade de competição. Porque resultados mesmo, a gente está tendo muito resultado bom, então, tipo, questão de treino é que tá bom.
Entendi. Né? Então eu acho que é mais assim. Agora essa gurizada nova se destacando, eu acho que pela idade ainda não, mas. Eu estou pensando aqui, até a questão de uma particularidade, por exemplo, do vôlei, na verdade, é uma dupla. Não existe uma equipe. Né? Normalmente o atleta ele vai seduzido por uma equipe grande. Sim. Né? Não acontece isso no vôlei de areia. De repente, quando está falando agora, a Thalita foi lá, está lá em Fortaleza, que ela está no Rio de Janeiro, não sei, mas ela foi buscando um aprimoramento, um aperfeiçoamento de uma dupla, por exemplo, que ela conseguiu alguém que vinculou. Então é diferente, por exemplo, de um vôlei de quadra, do basquete, do futebol. Tem clubes, né? Então você vai seduzido por aquela equipe, né? Na verdade, o que eu percebo, até pelo fato da gente ter conseguido bons resultados, vem conseguindo bons resultados, né? Com a base, principalmente, o destaque da Biazinha com 14 anos, com 10 anos, com 11 anos, ela participou do primeiro brasileiro dela sub-17. Já chamou a atenção de muita gente. Hoje em dia, esse ano ela já ganhou campeonato interclubes sub-17, sub-21 brasileiro. Com 14 anos. Então, assim, ela já... E aqui ela acho que está em segundo do ranking adulto, circuito estadual adulto, vôlei de praia. Então, o que eu percebo? Questão de treinamento, tem treinamento bom aqui. Agora, para a gente ter, assim, perder um atleta, se acontecer isso, vai ser por causa de patrocínios. Porque isso a gente já não tem poder, né? A gente já não tem poder. Então, se algum clube aí fora chamar, a gente tem aqui, a gente pode pagar todos os torneios do Banco do Brasil, para participações de brasileiro e tal, investir em você, pagar um salário. Aí é diferente, né? Aqui o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma parceria com a FUNLEC, tá? A gente consegue ter uma faculdade, mas é só isso. Só, né? Não tem muito o que oferecer. Mas assim, o vôlei de praia, Belezinho, a gente sempre fala para os nossos atletas que ele é individual. Um exemplo é a Ana Beatriz. Ela foi campeã brasileira com a menina que é filha da nossa amiga do Espírito Santo. Nem treina junto, mas ela está preparada individualmente para jogar com qualquer pessoa. Para fazer a dupla. Que a gente treinou também, por exemplo, o Guilherme. Guilherme, ele sempre jogou na quadra e tal, né? E aí a gente... Migrou para a areia. O Duran. Aí ele começou a treinar com a gente, só que a gente não tinha time, horário para turma masculina, depois da pandemia, né? Aí a gente falou assim, a gente pode te ensinar o individual, você vai treinando a rede feminina com a turma feminina. Beleza. A gente conseguiu fazer ele campeão centro-oeste, categoria sub-19. Treinando com as meninas na rede feminina. O que importa é o fundamento. Você tem que corrigir o fundamento. Verdade. A gente sempre fala isso. Tática, e como que está hoje o vôlei de areia a nível estadual? Está bem? Não, está muito bom, tá muito bom. Tem bons resultados. Querendo ou não, aqui no estado tem a gente, tem o Betinho, ele vem fazendo um trabalho também, né? Então, assim, a gurizada está tendo grandes oportunidades de lugares, de treinamento. Lá nas Areias da Esperança também, né? Tá tendo também treinamento. Então fomento Areias das Esperança, lá no Pedrociano. Né? Quem que treina? Na verdade... o angolano está dando treino lá, né? E lá é um projeto. Parceria, É um projeto, mas acaba que tem os sobrinhos da Lucinha que se destacam, né? Tem o Cadu e o Anthony, que é atleta do Betinho, que está muito bem também. Tem bastante gurizada. Eu falo assim, é o fomento da modalidade vôlei de praia, né? Principalmente a base, está tendo. O calendário, eu trouxe o Beto da Federação de Vôlei aqui, e aí ele explanou para nós o calendário, né? O calendário do vôlei é bem extenso. Sim. Ele engloba a areia e o vôlei de quadra, né? Então eu achei assim, a Federação de Vôlei é uma federação atuante. Sim, né? sim. Vocês têm esse ano de competição, tem o ano inteiro, né? Tem bastante. Fora essas outras que você vai participar em outros estados, né? Não, tem. Nacional, aqui a federação regional. nunca deixou de realizar os torneios, sabe? Tudo bem que... É que tem época que falta atleta mesmo. Sim. É que assim, é que o vôlei de praia tem as premiações em dinheiro, né? Então, se tem um torneio, tem vários torneios,
quase todo final de semana tem torneio. Aí o pessoal inventa de fazer aqueles torneios pirata, justamente na época, na data da federação. Isso é ruim. A gente sempre, antes da gente marcar uma data de torneio, a gente sempre consulta o calendário da federação. Sim, ó, tem algum evento marcado pro dia tal, a madrugada me manda. Não, então beleza, então vou fazer o meu torneio. Tem que trabalhar em conjunto, não tem jeito. Porque o que acontece? Se a premiação do estadual é um X, e aí coloca um torneio lá, de repente, 3X. X mais isso, O pessoal vai migrar e aí, pro outro, tipo, e quebra o campeonato. Quebra o campeonato, né? Tem que ter essa harmonia, né? Entre os piratas, entre aspas. E uma hierarquia também, né? Tem que ter o respeito, né? Todo o respeito, né? Mas eu falo assim, muitas pessoas, e isso né, é normal no esporte, assim, né? Não tem essa ética japonesa, ética. né? O Japão tudo é correto, certo, né? Você sabe que eu fui 3 vezes no Japão. Falando em Japão, eu gosto de pra jogar. Que bom, olha só. A gente foi... Mas Yatio, perto de Chiba. É província de Chiba, perto de Chiba. Foi a primeira vez que a gente foi para a região de Chiba, estado de Chiba. Isso. Yatio é a cidade lá. A gente foi, que a Lília falou, né? Entre indas e vindas, né? Uma pausa de 9 anos aqui, e fomos de novo para o Japão, totalizou quase 10 anos, né? Mas assim, como Decaseg, trabalhando em fábricas, né? Cansativo, muito cansativo. Até o Arada, ponto de... O Arada é o técnico do Pelezinho. O Arada, o Geraldo Arada. Sim. Ele ficou quase 10 anos trabalhando lá. Ele conta essa história, ele trabalhou em fábrica. É muito cansativo. Nossa. Aí a gente teve, em 2019, a gente recebeu um convite... Antes da pandemia, um pouquinho antes. A gente recebeu um convite de participar de um evento grande que a ex-atleta olímpica, a ex-atleta olímpica Yukiko-san promove todos os anos, faz mais de 10 anos, torneio escolar, sub-15, mas e quarteto. Imagina, a gente foi convidado para participar desse evento, só nós brasileiros, é um torneio japonês. Do Brasil. E fomos com tudo pago, eles fizeram uma vaquinha virtual lá, conseguiram levar a gente, ficamos 21 dias lá. Foi um trabalho assim, voluntário, né? A gente não recebeu, mas a gente também não gastou. Não gastou. Tá Gastamos com as lembrancinhas, né? Pra trazer. Aí sim, né? Mas assim, foi uma experiência muito boa, porque dessa vez a gente foi para levar uma experiência. Sabe, é diferente da posição que a gente estava, todo mundo reverenciando. Era um torneio lá. Era um torneio um evento bem grande. Escolar nacional. Então, 104 equipes participaram. E como é que foi? 104 escolas. E aí eles selecionaram 4 equipes, as melhores 4 equipes de Tóquio, para receber treinamentos, né, nossos treinamentos. Aí a gente tinha essa agenda, né? Dar esses treinos, participar do evento lá, entre as 20 professoras, né? Que porque o Japão ele é sempre assim, né? Na verdade, eles buscam informações, eles buscam crescer com quem conhece. Nossa, muito. Aí chegamos lá, aí o Kiko-san viu a gente ainda. Durante o evento, a gente fez uma demonstração, eu fiz uma demonstração ali, jogando e tal. E aí aumentou o convite. Aí ela convidou a gente para ajudá-la nos treinos da categoria maior, sub-19 e tal. A agenda triplicou. E aí a gente foi. Foi legal. Interessante que ela falou assim, eu quero aprender com vocês. Imagina, e a mulher já foi em 4 Olimpíadas. Isso que é bacana do japonês, legal, né? Muito a humildade demais, dos japoneses de querer aprender com a gente. Só porque viu, né, o que a gente consegue. Exatamente, mas quando você vê algo o nosso potencial. Você se interessa. Muito bacana. Se interessa, muito bacana. E como é que está o CT hoje? Olha, hoje... Tá voltando de férias? Que é começo de ano, né? Mas ele tem uma procura muito grande de alunos. Tem muitos alunos que estão com a gente desde o primeiro dia, são fiéis, sabe? Gostam do trabalho, então... Só que assim, uns detalhes que muita gente não sabe, é que assim, para o atleta, para a gurizada, aprender a jogar, para competir, é muito bom. Só que muita gente não sabe que a gente treina também iniciantes adultos.
Tipo, aquela pessoa Que quer aprender. quer aprender, Pra lazer, quer ter um pra momento saúde. de lazer. É porque quer tem, ter... a gente, no futsal a gente fala tem escolinha e tem equipe. Né? A equipe é os que já participam de competição, e a escolinha é quem quer fazer uma atividade física. Exatamente. E aprender a modalidade. E não tem idade para. E as pessoas, tem. as pessoas tem gente que procura, olha ali, acha a gente, começa a treinar e não sai mais. A gente tem um aluno de 76 anos, tem alunos de 50, 60 anos. Isso é como atividade física. Sim, aí vê que consegue ter uma oportunidade de fazer exercício sem mesmo saber. Dar uma manchete, dar um toque, e daqui a pouco a gente vai ensinando e tal, de repente já consegue dar uma manchete, aí já fica feliz. Lógico, aí vai tipo assim, a motivando. pessoa vai atrás de um grupo, né, de se socializar, às vezes por terapia, exercício físico. Nossa, é maravilhoso Então você isso tá aí a dentro gente do- atende também, sabe? Legal, muito bom. Então o CT funciona na ABB, é aberto à população. Por Quem enquanto quiser nas ir lá. quartas e sextas. Quarta Mas a e gente já sexta-feira. está pensando já para a partir de março agora, porque tem muitos alunos querendo voltar a treinar e não tem como Espaço. ir para beber. Aí a gente já está organizando outro o espaço. terça e quinta no Em outro espaço. Sucesso para vocês. Você sabe que eu sou torcedor de você número 1. E nós E torço- suas. E torço muito, né, pelo sucesso de vocês, a gente acompanha. A gente não se encontra, na verdade, mas eu acompanho no Instagram, eu fico acompanhando. De vez em quando eu vou ver umas competições, então eu fico muito feliz, assim, sabe? Feliz pelo teu sucesso, feliz pelo teu desenvolvimento, também de vocês terem o espaço de vocês é importante, né? Porque vocês, é questão da critérios, né? Ser criterioso, então tem que ter o espaço. Né? Porque no Belmar, por exemplo, que é público, você não ia poder fazer isso nunca. Então, sim. muito bacana a iniciativa de vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui, foi bacana, né? Contar a história de vocês, né? No vôlei de areia aí. E é uma modalidade que eu falo, o vôlei é a segunda modalidade do brasileiro, né? Com certeza. Porque o primeiro futebol não tem jeito, né? Tá no sangue do brasileiro o futebol, né? É Muito verdade. obrigado, tá? Um grande Gratidão. abraço pra vocês duas, sucesso, tá? E a gente tá sempre à disposição para poder... Nós que agradecemos o convite, nos sentimos muito honradas de estar participando aqui. Eu Foi sei difícil vocês virem aqui. Foi difícil? Nada. Mas deu É certo. Assim, Obrigada. deu Legal. certo, muito agradecida. Podcast Pelezinho para por aqui. Um grande abraço a vocês. Semana que vem teremos outras personalidades do esporte de Campo Grande, do estado e do Brasil. Um grande abraço a todos. É isso. Valeu. Muito obrigado mesmo. Legal. Não é a primeira vez, né? Primeira vez